Olá, estamos iniciando conversa sobre agroecologia na rádio Web Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizada aqui no Departamento de Educação. E hoje, dia 21 de julho de 2022, nós temos a alegria e a satisfação de estar recebendo o nosso companheiro, nosso colega, professor da Universidade Fronteira Sul, no Paraná, Julian Pérez, que é uma pessoa que, além de uma experiência acadêmica muito forte, tem toda uma trajetória de trabalho com os movimentos sociais, com os assentamentos rurais, toda uma preocupação de uma ciência comprometida com a transformação social. Então, Julia, para a gente aqui é uma alegria muito grande você estar com a gente, é um prazer. Se sinta em casa, esse espaço é nosso, você é muito bem-vindo aqui. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisador, de militante, como você chegou até aqui, como foi sua carreira, suas lutas para chegar até aqui. Muito bem. Bom dia então, Marcos. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz e acho uma iniciativa de extrema relevância, a Rádio Web Agroecologia, e quero parabenizar todas e todos os envolvidos com essa iniciativa, porque é algo extremamente importante aí para esse campo que a gente vem aí há mais de 30, 40 anos construindo, né? Ô Marcos, eu sou engenheiro florestal de formação, né? Formei na Federal do Paraná, lá em Curitiba, e eu entrei no curso com uma perspectiva muito ambientalista, que ainda mantenho, né? Mas eu tive uma experiência muito transformadora para mim na graduação, que foi participar do que era praticamente o início, na época, dos estágios de vivência multidisciplinares. Ah, que interessante. Né? Lá nós organizávamos, esses estágios normalmente eram organizados pela FEAB, que é a Federação de Estudantes de Agronomia, Sim. mas a gente organizava pelo DCE, Sim. da universidade, com estudantes de vários cursos. Sim. E isso para mim foi muito transformador. Nós, inclusive, não trabalhávamos só em assentamentos da reforma agrária, mas a gente trabalhou em comunidade de pescadores, indígenas, Sim. comunidades urbanas, né? Favelas em Curitiba, fizemos trabalho com meninos de rua, né? Então essa experiência, eu digo que foi metade da minha formação na graduação foi do curso, metade foi do estágio de vivência. Sim. Né? Porque foi ali que, inclusive, eu comecei a ter contato com a agroecologia, porque tendo contato com os movimentos sociais do campo, né? Na época principalmente o Movimento Sem Terra e o que era o sindicalismo rural da CUT. Sim. Na época, né? Que depois se tornou FETRAF, né? Então ali começava a ter algumas discussões sobre a agroecologia. Na época até a SPTA tinha um escritório no Paraná, Sim, né? Isso claro. era anos 90, Lembro, né? sim. Com a Ângela. Isso, com a Ângela Cordeiro, e eu ia mais na biblioteca da SPTA que da universidade. Eu fui parceiro de Ângela Cordeiro na época do início da rede PTA para estruturar aqui em Pernambuco a primeira unidade da rede PTA Pernambuco e Paraíba, lá no centro José de Castro. Então, olha só. você está falando de pessoas muito conhecidas Olha e que só. têm uma importância nas nossas vidas. Exatamente, muito legal. E aí foi isso, eu comecei a ter contato, fazia cursos extra classe, participava de atividades, convivia, né? Era algo muito incipiente ainda naquele momento, né? Estamos falando de meados dos anos 90. Essa questão da agroecologia, e como aluno da engenharia florestal, onde eu mais me interessei, evidentemente, foi nos sistemas agroflorestais. Ah, que interessante. Naquela época, o famoso Ernest Goethe começava a sair do casulo da propriedade dele. Então, nos idos, acho que de 94, 95, eu fiz cursos com ele sobre sistemas agroflorestais, e fiz meu estágio na graduação na PTA no Espírito Santo, com o Duda. Com o Duda, com né, certeza. que você também deve conhecer. Com certeza.
Então, a partir desse momento eu comecei a ter esse contato muito forte, muito vínculo com os movimentos sociais, trabalhando forte na extensão rural. E ao mesmo tempo eu também era bolsista de iniciação científica num projeto de pesquisa com agroecologia, né? Sim. Um projeto de campo. Julia, como é importante a gente pensar e refletir sobre o papel da formação acadêmica desde que tenha uma perspectiva contextualizada na realidade dos agricultores familiares, dos indígenas, dos camponeses. Então, o estágio de vivência que marcou, né, a sua formação também marcou a nossa aqui na universidade, porque nós organizamos vários estágios de vivência e era exatamente estágio de vivência em agricultura agroflorestal. Você vê que não era uma coisa isolada o que vocês estavam fazendo no Sul, não é verdade? Então essa importância da contextualização como parte de uma perspectiva epistemológica, formativa, crítica e cidadã. Para mim, eu digo sem medo de errar, assim, foi o que deu sentido para a minha formação. Perfeito. Entendeu? Foi aquilo onde eu consegui ver aquilo que eu estava estudando sendo aplicado e gerando algum processo de transformação social, ambiental. Perfeito. Foi nesse espaço. E tanto é que tem uma situação curiosa, eu me formei no final dos anos 90, Sim. Época das crises do Fernando Henrique, né? Sim. E praticamente não tinha trabalho, era um momento muito parecido com esse. Agora acho que até um pouco pior, estou falando em vários sentidos, mas do ponto de vista profissional. Então era um momento de muita dificuldade de emprego, sabe? A minha turma se formou, nem metade conseguia trabalho. E eu era visto como aquele que ia, né? O que trabalha com sem terra, com agricultor familiar. Sim. Só que eu me formei 2 meses depois, estava trabalhando. Certo. Né? Justamente porque havia uma carência também de profissionais para trabalhar nesse campo da agroecologia e tal. Então, para resumir um pouco mais a história, eu, desde que me formei, trabalhei 12 anos, sempre vinculados aí a organizações não governamentais no campo da agroecologia. Sim, né? sim, sim. No caso do sul do Brasil, vinculadas à rede Ecovida, né? Sim. Participei de alguns encontros ainda da antiga rede PTA, né? Inclusive daqueles encontros que pensaram o primeiro ENA no Rio de Janeiro. Sim. Né? Participei dessa discussão, né? E depois do ENA, da criação da ANA, né? Da Articulação Nacional de Agroecologia. Sim. Então sempre o meu trabalho foi, digamos, como extensionista, trabalhando a campo com processos de transição em agroecologia. Certo. Né? E aí eu sempre brinco que como engenheiro florestal eu acabei virando um clínico geral da agroecologia, porque você não vai trabalhar só com a parte florestal numa unidade, claro. As demandas são várias, né? Então no caso lá do sul, desde produção de hortaliças, grãos, leite. Abordagem integrada. Exatamente. A abordagem holística do agroecossistema, que inclui todas as dimensões, desde a família, a questão política, a questão econômica, mas também a questão ambiental. Ou seja, eu senti isso, eu tinha a base técnica para lançar um olhar sobre o agroecossistema. Ótimo. Né? E aí nisso você enxergar as interações, Aí claro, você tem fragilidades, eu não sei como fazer determinado controle, como repor determinada fertilidade, você vai procurar em profissionais da área, na bibliografia, ou onde for, né? No caso da agroecologia, a gente ia muito, o intercâmbio é a base da construção do processo. Então, bebendo de outras experiências, contribuindo com outras, né? Perfeito. Então, sempre nesse processo.